bora mergulhar de cabeça na alma da culinária brasileira para a gente descobrir a história incrível por trás de alguns dos pratos mais famosos do nosso país. Pensa só nisso por um instante. E se aquela comida de rua, sabe, aquela que a gente come às vezes sem pensar muito, guardasse séculos de história, de resistência e até de espiritualidade em cada mordida? É exatamente essa a questão que a gente vai explorar. E olha, essa ideia de comida como história é super forte, especialmente na culinária afro-brasileira. Ali, cada receita é quase um capítulo de um livro. Quando a gente fala de acarajé, feijoada, caruru, não estamos falando só de comida, né? São, na verdade, elos vivos com passado ancestral. Esses pratos contam uma história poderosa de sobrevivência cultural. Uma história que cruzou o Oceano Atlântico. Ok, então vamos entender na prática como essa ancestralidade toda aparece no prato. E para começar, nada melhor que um dos maiores símbolos da Bahia, o famoso acarajé. E a primeira pista já está no nome, olha que interessante. Acarajé vem do idioma Yorubá, lá da África Ocidental. Se a gente quebrar a palavra, acará é bola de fogo e jé é comer. Ou seja, literalmente comer uma bola de fogo. O nome já entrega a intensidade toda, né? E o preparo, então? É um verdadeiro ritual. Não é só misturar os ingredientes. Tem todo um processo, sabe? Deixar o feijão de molho, descascar, moer com a cebola até virar aquela massa levinha. Depois é moldar os bolinhos e fritar no dendê bem quente. É uma arte que foi passada de geração em geração. E quem faz essa arte acontecer são as incríveis baianas de acarajé. Elas não são só vendedoras, de jeito nenhum. Elas são guardiãs dessa cultura. A história começa lá atrás, com mulheres ex-escravizadas buscando independência financeira. E hoje, o ofício delas é tão importante que virou patrimônio cultural do Brasil. São figuras icônicas, com suas roupas brancas, colares coloridos, um símbolo vivo da Bahia. E essa capacidade de adaptar e criar não parou no acarajé, viu? A cocada, por exemplo, segue a mesma lógica. Africanos escravizados aqui na Bahia usaram o que tinha em abundância, no caso, o coco, e criaram um doce que virou uma paixão nacional. É a prova de como as tradições culinárias não só sobreviveram, como renasceram aqui. Bom, a gente já viu a história, a ancestralidade, mas a conexão vai ainda mais fundo. Agora a gente vai falar de espiritualidade. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Muitos desses pratos afro-brasileiros são peças centrais no candomblé. Eles não são feitos só para alimentar as pessoas. Eles também são oferendas sagradas para as divindades, os orixás. Exato. Cada prato tem um porquê, uma ligação direta com o sagrado. O acarajé, por exemplo, é uma oferenda para Iansã, a deusa dos ventos e das tempestades, e também para Exu. Já o caruru é oferecido aos ibejis, os orixás crianças, os gêmeos. O ato de cozinhar se torna também um ato de fé. E falando no caruru, aquele cozido cremoso de quiabo, camarão seco e dendê, ele é muito mais que um prato. Durante os festivais religiosos, o ato de preparar e distribuir o caruru para a comunidade é um símbolo poderosíssimo de união, de partilha e de fé coletiva. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar do prato talvez mais famoso do Brasil, a feijoada. Existe uma história muito conhecida sobre a origem dela, mas será que ela é a história completa? Pois é, todo mundo já ouviu dizer que a feijoada nasceu nas senzalas, feita com os restos de porco que os senhores de engenho não queriam, né? Orelha, pé, rabo. É uma história forte de resistência. Mas a visão de muitos historiadores hoje é um pouco diferente. Eles sugerem que, na verdade, a feijoada parece ser uma adaptação brasileira de cozidos europeus como o cozido português, que já usava esses cortes de carne. A ideia, então, é que o prato foi evoluindo aqui no Brasil. Combinaram as técnicas de cozinha que vieram de Portugal com os ingredientes locais, principalmente o feijão preto, que já era a base da alimentação. Então, a feijoada que a gente conhece hoje seria, na verdade, um prato híbrido, sabe? Uma mistura fantástica de tradições europeias, africanas e também indígenas. Certo. E depois dessa viagem toda pela história, pela cultura, pela religião, o que tudo isso significa hoje, quando a gente senta para comer? Significa que esses pratos são muito mais do que parecem na superfície. Eles são um testemunho da resiliência, da criatividade e da força do povo afro-brasileiro. Ingredientes e técnicas foram transformados em símbolos poderosíssimos de identidade que acabaram moldando o paladar do país inteiro. No fim das contas, cada garfada, cada mordida é como se fosse uma pequena viagem. Uma viagem a essa ancestralidade que ajudou a construir a identidade de uma nação inteira. E o mais legal é que esse legado não ficou só no passado, ele está vivo, pulsando na nossa cultura e, claro, delicioso no nosso prato.